Oi, gente! Estou entrando aqui ao vivo. É isso aí, gente. Mais uma live aqui no nosso NEB. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou digitando aqui, né? A excelência, ops. Ah, que exemplo! A excelência, gente, excelência do trabalho. Ok. A excelência do trabalho em nossas vidas. Vou botar assim. Em nossas vidas. Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui botando o nosso tema. Deixa eu fixar aqui embaixo. Vamos lá. Cadê? Vamos. Fixar comentário. Pronto. Bem-vindo, Bo. Bem-vindo, Clemilda. Oi, Kinha. Bem-vinda, Melinha. Já vou te chamar. Vamos lá. Convidando a nossa Melinha. Bem-vindos, gente. A Melinha tá se conectando aí. Estou de vermelho, né? Estou de balãozinhos aqui atrás. A Melinha! Beto, que Estávamos fazendo prazer. um teste ali. Eu queria, Beto, falar com você e A saber que alegria é está toda nossa. muito Deu tudo bom. certo. Tô de vermelho hoje, né? Já que vermelho representa o amor. Botei os balãozinhos aqui de Happy Valentine's Day, mas amanhã é Dia dos Namorados no Brasil. E é Que isso aí, bacana. estamos no clima. Parabéns. Um feliz Dia dos Namorados. É... Bem-vindo, Valdir Anselmo Sinara. Bem-vindo. São 6 em 1 aqui nos Estados Unidos, 7 horas aí no Brasil. Então a gente vai dando início, né, Melinha? O pessoal vai chegando aos pouquinhos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu e a Melinha estaremos aqui batendo papo, né, sobre a excelência do trabalho, né? A importância, né, Amélia, do trabalho em nossas vidas. Tá me ouvindo bem, gente? Porque na live passada eu fui usar um negocinho que estragou o áudio todinho da live. E eu falei, não vou repetir isso. João, bem-vindo. E é isso aí. Para iniciar, faria a prece, pedir a Melinha, né, para fazer a nossa prece inicial. E a gente vai entrando no clima, né, Melinha? Sirlene, Ok. bem-vinda. Vamos fechar os olhos, né? Respirar. Vamos nos conectar com a nossa respiração, com o universo, né? Bendito Uhum. Deus, Pai de misericórdia. Bendito Jesus, irmão incondicional de luz. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos para mais uma reflexão, para mais um aprendizado dos teus ensinamentos, que possamos receber as doações de luz da superior, que possamos doar toda a luz recebida para a humanidade que está passando pela séria dificuldade de vida aqui na Terra. Nós agradecemos, Jesus, pedimos que abençoe a nossa live, que tudo consiga conforme a sua vontade. Pedimos a Maria de Nazaré as bênçãos e o abraço de mãe. Fica conosco, Maria, agora, neste momento e por todo sempre. Que assim seja. Então, É Betinho. isso aí. Juliano, bem-vindo. Sirlene, né? É isso aí. O pessoal vai chegando. Boa noite, João. Boa noite, vislumbrar, me chamando de Amelinha. Deslumbrar, é a velhinha. E é isso aí, gente. Enquanto o pessoal vai chegando, né, Amélia? A gente vai sintetizando, né, o nosso tema de hoje, que é justamente a excelência do trabalho em nossas vidas. E aí, né, eu gosto muito, Amélia, assim, eu sou meio sinara nesse ponto também. Eu gosto muito de buscar a tipologia, a etimologia da palavra, né? A origem, né, da palavra trabalho. E aí eu trouxe um texto que, na hora que eu vi a etimologia completa, eu falei, nossa, eu vou trazer, porque ela completa, eu sei que é um pouquinho grande, mas é fantástico para a gente entender a questão do trabalho, né? Então vamos lá. Origem da palavra trabalho. A palavra trabalho vem do latim tripalium, termo formado pela junção dos elementos tri, que significa três, e palum, que quer dizer madeira.
Tripalium era o nome de um instrumento de tortura, Amélia, constituído de 3 estacas de madeira bastante afiadas e que era comum em tempos remotos na região europeia. Desse modo, originalmente, trabalhar, entre aspas, significava ser torturado. Meu Deus! É No, sen- verdade, né? no sentido original, os escravos e os pobres que não podiam pagar os impostos eram os que sofriam as torturas no Tripalium. Assim, quem trabalhava, entre aspas, naquele tempo eram as pessoas destituídas de posses. A ideia de trabalhar como ser torturado passou a dar entendimento não só ao fato de tortura em si, mas também por extensão às atividades físicas, produtivas, realizadas pelos trabalhadores em geral, camponeses, artesãos, agricultores, pedreiros, etc. A partir do latim, o termo passou para o francês travailler, que significa sentir dor ou sofrer. Com o passar do tempo, o sentido da palavra passou a significar fazer uma atividade exaustiva, entre aspas, ou fazer uma atividade difícil, dura, entre aspas. Só no século XIV começou a ter o sentido genérico que hoje lhe atribuímos, qual seja o de aplicação das forças e faculdades, ou seja, talentos, habilidades humanas, para alcançar um determinado fim. Com a especialização das atividades humanas imposta pela evolução cultural, especialmente a Revolução Industrial da humanidade, a palavra trabalho tem hoje uma série de diferentes significados, de tal modo que o verbete no dicionário do Aurélio lhe dedica 20 acepções básicas e diversas expressões idiomáticas. Nossa, na hora que eu vi isso, que trabalho, né, queria dizer tortura, a gente entende tudo quando as pessoas falam, ai meu Deus, tem que trabalhar, dá trabalho, ou seja, a ideia de sofrimento, né, a ideia de exaustão, de cansaço, né? Então a gente começa a entender, Amelinha, né, que já vem para a primeira pergunta da nossa live de hoje, que é o valor do trabalho para a nossa evolução. A gente começa a entender que o trabalho ele é importante, né? Já tem que começar por aí. O trabalho em todos os aspectos, que a gente às vezes entende trabalho só com a questão do trabalho remunerado, né? Que é aquele trabalho em que a gente trabalha para receber um salário ou algo que recompensa, né? Uma recompensa, digamos assim. Só que existe outro tipo de trabalhos, trabalhos domésticos, trabalhos artísticos, psíquicos, né, mental, a criatividade, tudo é um trabalho. E a natureza tem trabalho, todo mundo trabalha, os pássaros trabalham, os animais trabalham, e isso vai para uma questão que é a 874, a necessidade do trabalho é lei da natureza, lá no Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E aí vem para outra questão que Kardec faz, na 675. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E os espíritos respondem: não, o espírito trabalha assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Então a gente começa a entender que o trabalho ele é de extrema importância para a vida humana, porque trabalho significa progresso, né? E progresso, transformação. Então o trabalho dignifica o homem, né? Que Joana de Ângeles também vem falar do nosso trabalho, né, parcial, né, com a natureza, né? Que também ela diz, nossa, hoje eu estou cheio de sínteses aqui, viu, Amelinha? Que Joana vem no livro Estudos Espíritas, ela diz, né, o trabalho é lei da natureza, mediante qual o homem foge o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação de vida, por meio de satisfação das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive, né? Então, a gente começa a entender que o trabalho, ele realmente faz parte da nossa vida, né? Tanto no trabalho que temos para a evolução, no trabalho para a construção, a gente teve várias revoluções. E se a gente for analisar, né, na Bíblia, tanto no Novo e no Velho Testamento, tem 157 menção da palavra trabalho. E Jesus, ele, como você vai falar lá no finalzinho, né, mais à frente, né, Jesus fala muito e muito sobre isso. Então, para a gente estar dando início, né, esse pontapé também, Amelinha, qual a necessidade do trabalho, né, e a remuneração, né, tanto na questão material e espiritual? O que buscamos na questão do trabalho? Pois é, Betinho, o trabalho movimenta, né? Você acabou de nos colocar que o trabalho movimenta toda a nossa vida, né? Uhum. E eu fui buscar também no Livro dos Espíritos, e os Espíritos na questão 674,
responde Allan Kardec que o trabalho é lei da natureza, né? Então, o trabalho é lei, né? E, sendo a lei, ele é constituído como necessidade, né? Ele se constitui Isso. como necessidade. Daí, a gente traz para a gente, né? Para a nossa realidade, né? Como trabalhadores que somos, se é lei, é nossa obrigação, é nosso dever trabalhar. Toda lei, ela não tem que ser cumprida, então nós dependemos dessa lei, né, para ter as nossas necessidades. Porque, Betinho, a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa de moradia, Uhum. a gente precisa de transporte, de lazer, de cultura, né? Quantas necessidades, né, necessitamos para o nosso bem-estar. E o trabalho entra aí como não é condição. O trabalho, na verdade, é uma consequência das nossas necessidades, né? Ele surge como consequência. A necessidade aí, no caso, é a causa, né? Ela está causando e o trabalho entra como consequência em nossas vidas, né? É uma lei muito importante da natureza, Betinho. Nesse momento em que o trabalho está parado, né? Em todos os sentidos, devido à pandemia, né? A gente vê, o que me chamou muita atenção é que a gente vê serviços que nós não enxergávamos antes com o seu devido valor. Que era o serviço de delivery, né? Delivery. Tem que treinar o inglês. Os trabalhos produzidos em casa, quantas máscaras não são produzidas em casa, né? Os trabalhos dos profissionais de saúde. Então, são serviços que estão sendo exercidos nesse momento com excelência, né? São serviços que estão sendo desempenhados para cuidar das nossas vidas, né? Isso me chamou muito a atenção. Agora, há vários tipos de trabalho, né, em sua natureza. Há aqueles trabalhos mais rudimentares, né, que a gente trabalha mais com as mãos. Há os trabalhos técnicos, há os trabalhos de pesquisa, né? Então, muitas vezes a gente não fica satisfeito com o trabalho, né? Quantas vezes a gente ouve no trabalho alguém falar alguma coisa e a gente não gosta, né? Ou então somos insatisfeitos com a remuneração que recebemos, né? Mas tudo isso nos oportuniza a gente trabalhar a nossa paciência, né? A nossa tolerância e a nossa coragem para a gente ir em busca de uma oportunidade melhor, né? Porque lá adiante, quando falarmos sobre Jesus, a gente vai ver que Jesus não fica parado um só minuto. E foi esse um dos grandes ensinamentos que ele nos deixou, né? Para que nós ficássemos parados. Então, Betinho, essa natureza do trabalho, ela está relacionada com a atividade que a gente exerce, com a remuneração que a gente recebe, né? É o trabalho que gera, né, as atividades, né? Através do trabalho é que são geradas as nossas atividades intelectuais, né? As nossas atividades materiais. Então, aí vem aquela questão, a gente está falando sobre matéria, né? E onde é que entra a remuneração espiritual, né? Onde é que entra, você falou... do bônus hora, né? Bônus horas, Citado verdade. por André Luiz. Verdade. É isso. Mas você falou anteriormente, logo no início, sobre que os espíritos informam que toda ocupação é útil, né? E toda ocupação útil é trabalho. E André Luiz nos apresenta, né, no livro Nosso Lar, o bônus horas. Isso mexeu com os encarnados e desencarnados, né? Como faz para a gente, né, conseguir esse bônus horas, né? Daí eu fui até o Evangelho, né? O Evangelho me inspirou, porque lá no capítulo 16, que fala não se deve servir a Deus e as riquezas,
no item 9, sobre a verdadeira propriedade. O Uhum. Espírito, o Espírito Pascual, ele nos orienta e nos diz que tudo que possuímos, nós vamos levar conosco. É Então, isso. então, quando nascemos, nós somos recebidos com aquele enxoval belíssimo, né? Mas também somos recebidos com muito amor e com muito carinho. E quando morremos, né, aquilo que nós construímos desde o nascimento até o momento da morte, que seja material, fica. A gente não leva Isso. nada, né? É propriedade, é matéria, né? Então, o que é útil, Betinho? Como trabalho e o que é útil para a alma, né? É tudo aquilo que acrescenta, né? Tudo que é... Exatamente, Betinho. Então, tudo que acrescenta, né, no nosso dia a dia, no desempenho de nossas atividades, é aquilo que a gente emprega a inteligência, os conhecimentos e os valores morais. Isso. Então, e esses três itens aí empregados no dia a dia, na nossa vida, né, nas nossas relações de trabalho, isso vai nos dar, né, vai nos oferecer o bônus horas de que André Luiz nos coloca. Então, é o trabalho digno, né? É o trabalho Isso. em que usamos os nossos conhecimentos. Roberto, a gente está passando por um momento de transição, um momento difícil, né? Um Uhum. momento que a gente entende, isso é loucura, né? Está acontecendo, mas Uhum. a gente sabe que a transição é para melhorar. Então, muitas coisas boas estão acontecendo, né? E, Isso. e no mundo do trabalho, acreditamos que haverá inovações, sabe? Que todas as inovações serão aproveitadas, mas novas inovações virão no mundo do trabalho. E Isso. certamente será mais aproveitada, né, e mais utilizada no desenvolvimento do trabalho intelectual, né? Certamente será mais proporcional ao trabalho intelectual, onde você aplica os conhecimentos, né? E, Isso. e dessa forma você vai ser, né, vai voltar também, né, para o mundo novo, né, o período pós-transição mais renovado, né? Nós não vamos voltar como estamos, nós vamos voltar Não, vamos voltar melhor. melhores, né? Assim esperamos. Então, Betinho, essa, É, assim, a e, realidade do trabalho, né? isso. E entra um outro fator, né? Que, né, eu não sei se você finalizou essa fala. Você vai acrescentar mais? Na verdade, a gente não, né? Na verdade, a gente não quer ficar em casa, né? Porque Isso. ninguém, não é? Ninguém consegue, né? Assim, Ficar parado, né? Porque a vida é um constante movimento, né? A gente é convidado a trabalhar, a movimentar o tempo todo, né? Então a gente está em constante movimento. Enquanto a gente movimenta, a gente trabalha. A gente trabalha com o físico, a gente trabalha com a musculatura, a gente trabalha com o pensamento, a gente trabalha com tudo, né? Por mais que as pessoas queiram um estado de ociosidade, a gente não foi feito nem criados para ociosidade. A gente fomos criados para exercitar a cada vez mais o progresso, né? Por isso que veio as civilizações do Egito, né? Eles eram povos avançados, por mais que tinha a sua questão moral ainda muito diminuta, mas a inteligência dos egípcios, né, eram muito grandes, né? Eles foram povos que trouxeram a ciência, a arquitetura, medicina. Eles tiveram muita base no início neles, né? Eles tinham um conhecimento muito grande para muita coisa, né? E a vida vai trazendo isso, essa constante transformação, né? O trabalho, né, a excelência do trabalho na nossa vida é justamente essa possibilidade de nos impulsionar, né? Que ela nos dignifica, elas mexem com a nossa autoestima, elas nos oportuniza, né, a questão do respeito também, né? E então, o trabalho, ele realmente tem um papel fundamental na nossa vida individual,
né? E a gente entra em uma outra questão, que é justamente a questão da depressão, ansiedade e angústia que as pessoas estão vivendo ultimamente, né? Existe muita gente com depressão. E eu estou fazendo um estudo, né, porque eu vou fazer um vídeo a respeito da depressão em pessoas homoafetivas, né? E aí eu estava estudando já com uns dados com um médico psiquiatra, né? Então estava compreendendo um pouquinho como funciona a depressão. A gente, né, tem uma reta, imagine aí uma reta aqui, né? Então, nesse meio dessa reta aqui, e tem uma oscilação. Aqui é a oscilação de humor, né, positivo, né, quando a gente está feliz aqui em cima, e embaixo, vamos dizer que é a nossa tristeza. Então, quando a gente está depressivo, no nosso dia a dia, a gente oscila entre felicidade e tristeza. Felicidade e tristeza, a gente oscila. Numa pessoa depressiva, não. Ela vem e cai. Ao invés dela subir, ela fica o tempo todo ali embaixo, em uma profunda reta que varia entre 2 semanas em torno, assim. Se você perceber que sua tristeza dura 2 semanas, né, você já tem que buscar um atendimento, né, buscar um socorro, um auxílio. Porque quando passa desse tempo, você pode estar entrando numa depressão. Né? Por isso depressão, né? É a questão que é o termo roubado da geografia mesmo, que é quando cai a depressão, você fica ali naquela constante. E aí vem isso, e aí você fica na questão da tristeza, a fadiga, a perda do prazer, né? A perda do ânimo, né? Tem uma sensibilidade maior à dor ou não à dor. Então é um processo terrível. Porém, né, na questão do trabalho, né, segundo uma psicóloga chamada Ellen Moraes Senra, né, ela diz que em todo o país, essa é uma entrevista que ela desculpem, existem mais de 12,6 milhões de desempregados no Brasil, né? Pode ser até mais esses dados, né? Então, as pessoas, né, desempregadas, né, que vai mexer justamente, principalmente o homem, porque ainda existe aquela figura do homem provedor, que ainda vem do machismo também, né, gente? A ideia do homem provedor, de que o homem que tem que fazer as coisas, de que o homem que tem que suprir as necessidades familiares. Então, quando o homem que tem sobre ele esse peso da responsabilidade, quando ele se encontra totalmente desempregado, vem o desânimo, porque o que acontece? Mexe com a sua autoestima, né? E embora exista uma pesquisa que aponte que as mulheres ela têm mais tendência à depressão e se encontram mais em depressão do que os homens. As mulheres são mais. Os homens estão mais em ansiedade. Porém, claro, isso é uma suposição, né? Embora suposição sim, né, gente? Então, acabei entrando em contradição aqui. Mas, segundo a pesquisa, mulheres são mais. Porém, quer dizer que homens também têm, claro, né? E grande parte. Mas as mulheres são mais, é uma tendência maior para as mulheres, pela repressão que elas vivem, né? As mulheres realmente sofrem muito. Então, entra a questão da angústia. E o que é angústia, né, Amélia? É você pré-julgar o futuro. É você sofrer por alguma coisa que você acha que vai dar errado. Né? Quando você pensa em alguma coisa e você já julga que aquilo não vai dar certo, você já fica com angústia. Então, se existem mais de 12,6 milhões de desempregados, você está na luta por uma vaga de trabalho. Chegando no trabalho, né, você sabe que tem uma concorrência maior e você começa a pré-julgar, nossa, eu não tenho as capacidades para isso. Já entra no outro assunto que é aquela crenças limitantes, é você achar que você não é capaz, que você não pode, e aí você já entra em outro fator, que é você entrar na sua autossabotagem. Você começa a se sabotar, né? Então, X fatores aí. E aí essa questão do pré-julgar faz com que você se angustie, que gera uma ansiedade, que a ansiedade também é um estado de alerta que o nosso corpo fica, né, em um modo de defesa, só que aí tem nesse processo de ansiedade, né, que entra na questão aí da adrenalina um pouquinho também e outras substâncias que é lançada no corpo, você gera várias situações, né, taquicardia, entre outras coisas. E aí o que acontece? A pessoa desempregada, ela pega tudo isso aí, né? E aí vem na depressão, porque aí elas não se sentem capazes, vem a tristeza, vem as necessidades, e aí pronto, né? Então a nossa sociedade ela está no índice de depressão muito grande, suicídio também tem aumentado muito também. Mas no termo do trabalho, justamente o fato de você não estar usando, né, os seus talentos, a sua força, as suas habilidades para alguma coisa, desestimula. Porque aí prova também que nós, seres humanos, temos a necessidade constante do trabalho. A gente precisa do trabalho, né? Nascemos para trabalhar, né? Por mais que existem pessoas aí que preferem estar na preguiça, mas até a preguiça vai chegar um momento que vai incomodar.
porque precisamos do trabalho. E aí pergunta, mas como vencer, né, Beta, a depressão, a angústia, a ansiedade? Primeiro é você acreditar nas suas forças, né? Você acreditar que você é capaz, porque todos somos capazes. Buscar fazer aquilo que você gosta, né? É a primeira dica que também essa psicóloga dá. Faça o que você gosta. Não vá buscar fazer algo que você não te dê prazer na sua vida, que vai alimentar ainda mais a sua angústia, né? Você vai se sentir infeliz e aí vai perder o ânimo, vai entrar em fadiga, você não vai ter ânimo nenhum para trabalho, né? Então a gente precisa fazer o que gostamos, acreditar nas nossas potencialidades, buscar conhecimento, porque tudo é avanço, todo conhecimento é avanço e vai nos possibilitar, né? Então, existem poucas vagas, ok, mas talvez existem poucas vagas para aquilo que você quer, mas existem outras e outras vagas por aí, né? Ou você pode empreender, né? Então, existem várias coisas. Como você disse, existem pessoas hoje que trabalham em home office, tem coaches, tem gente que está trabalhando com artesanato, fazendo comidas e vendendo, né? O ser humano é muito criativo e é nesse momento que descobre, né? E eu ia começar com uma frase que eu não sei se está aqui, acho que está aqui atrás. A gente bota as pescas, viu, gente? A gente não é só, né? Não é esses memóriazinhos de elefante, não. As pescas ficam aqui de trás. Então, lá em Mateus capítulo 8, versículo 7 a 11, Jesus diz, pedi e vos dará, isso é uma fala de Jesus, né? Pede e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Não é? Ou seja, quando Jesus disse isso, faça o movimento que o retorno lhe chegará. Não é ficar de braços cruzados esperando, Deus, faça por mim, porque ele não vai fazer. Porque senão ele vai te dar a dignidade, ele vai ser injusto com outras pessoas. E Deus não é injustiça, ele é justiça. Então se ele é justo contigo, ele é justo com todos, né? Seja ele mau ou bom. Deus é justo para com todos. Então, se você ficar de braços cruzados, esperando o trabalho ou qualquer coisa, a sorte, a felicidade, a prosperidade, bater na sua porta, não vai. Não vai, porque não é assim que funciona, né? Você tem que movimentar. Corra atrás, que aí sim, você disse para a vida, estou me movimentando. E a vida vai trazer de volta tudo aquilo que você quer. E aí entra, Amélia, e né, Ô, Betinho, deixa eu fazer uma colocação. Tá. Tá, uma contribuição, porque você falou na alta porcentagem, né, no alto número de desempregados, né, e eu acredito que entre eles há uma porcentagem muito grande de pessoas negras, né, porque a gente Negras, tem preconceitos, né, com relação travestis, transexuais, homossexuais, né? Existe uma falta de inclusão muito grande. Mulheres também, né? Por mais que pareça que as mulheres elas estejam trabalhando muito, infelizmente o preconceito ainda, e quando trabalham ganham menos que os homens, né? A questão da desigualdade, né? Então, também a gente está montando material também sobre a questão da pessoa LGBT na inclusão do mercado de trabalho, e a gente vê isso, Amélia, infelizmente, né? Nesse meio aí existe essa grande maioria que chamam de minoria, que não tem a possibilidade de um trabalho por questão de cor, de sexualidade, né? É muito triste, né? De gênero Esperamos também. também. Esperamos que com a transição, com esse momento difícil que estamos passando, passe também os preconceitos, né, Betinho? Que o Estado invista, né, na educação, na conscientização. Isso. Não existe, na verdade, raças, somos todos humanos, né? Isso. Cara, está dizendo aqui necessidades especiais também, pessoas deficientes, né? Anões, idosos, verdade. Quer ver uma outra coisa, Amélia? Essas questões só vai se abrir, né, do preconceito quando o machismo deixar de existir. Porque toda base de preconceito e violência, seja homofobia, né, ou seja lesbiofobia, ou seja feminicídios e outros tipos de violências, tudo parte do machismo, querendo ou não. Porque o machismo é a raiz de todo tipo de violência. Porque coloca o homem ainda naquela visão greco-romana, em que o homem é superior às mulheres, que o feminino desagrada, né, a masculinidade que se diz masculino, né, que até hoje ainda estou tentando entender o que é ser masculino, né, julgar a superioridade. É a questão da supervalorização, desculpe o termo, mas tem que falar, supervalorização do pênis, em que o homem acha que só por ter
um órgão genital que o torna, né, o que diz que é masculino, porque você não é masculino porque você tem um órgão genital, né, é uma questão psíquica, identidade psíquica e não fisiológica. Então, quando o machismo deixar de existir, aí sim, o preconceito acaba, a homofobia acaba, a desigualdade acaba. Porque a ideia de que o homem é melhor do que todas as outras questões, né? Minorias, como chamam, né? Olha só, a Noruega e a Alemanha estão dando um show com essa pandemia, né? Porque são duas mulheres, né? Que estão à E frente uma... da... Rapidinho, Amelinha, desculpe, não cortando, segura aí. E uma... Ó, gente, eu tô chamando Ilma porque ela entra e acha que a gente não vê. Ilma, eu não estou te vendo, mas eu vi que você entrou. Uma saudade, muita saudade. Vamos lá, Amelinha, você tá falando da Alemanha, desculpe. São duas mulheres que estão à frente do controle da pandemia e que os países deram certo, né? Os países estão conseguindo conter, né, esse vírus perigoso, né? Então, o preconceito já está aos poucos, né? A gente precisa, né, acabar, né? Sanar com esses preconceitos todos. É isso, meu. Isso. E o que diz Jesus, Amélia, sobre o trabalho, assim? Pois é, Né? menino, Muita pois coisa, é. né? Que já que na Bíblia tem 152 menções sobre trabalho. Pois é, eu não sou, eu sou, como é que se diz? Eu sou seguidora de Jesus, mas eu não sou muito estudiosa, não. Mas nós sabemos que Jesus trabalha desde pequeno, né? Porque o seu pai era carpinteiro. Então ele Isso. trabalhava desde pequenininho, não é isso? E quando Jesus, já no trabalho de revolução pela paz, ele está lá em Mateus, no capítulo 5, ele curando os leprosos, e os judeus buscavam Jesus para ele justificar o motivo que ele curava leprosos no sábado. E Jesus disse para ele o seguinte: olha, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Então, Isso. Deus está trabalhando, né? Quem disse que Isso. essa é separada, não, né? Ela se movimenta e movimenta muito. E Jesus também, né? Jesus é o administrador do mundo, então ele está acompanhando, e todas as falanges do bem estão acompanhando nesse momento a dificuldade que estamos passando. Jesus também disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Para servir. Ele fala do trabalho, né, da necessidade do trabalho. E lá Isso. Betinho, pode falar, você quer colocar alguma Não, coisa? eu lembrei quando você falou a questão do sábado, né? Que muitas religiões Sim. pregam que não se deve trabalhar por causa da questão da criação do mundo, né? Que dizem lá na Gênesis, que já que o mundo surgiu em 7 dias, no sábado Jesus descansou, foi sábado, né? Jesus descansou, algo assim. Deus descansou, né? E aí no sábado as pessoas utilizam como um dia sagrado, mas ainda é uma questão muito sacerdotal, né? Hebraica, né? A gente tem que lembrar muito. Ultimamente eu tenho focado muito, estudado muito a Bíblia, né? Buscado estudar um pouco esses costumes, né, dos judeus hebraicos, principalmente na época de Jesus, para entender um pouco do preconceito que a gente vive hoje, né? Então, a gente tem que entender um pouco, sintetizar o pensamento da época, o conceito da época, para a gente entender como funcionava. E eles tinham essa ideia da prática do não trabalho no sábado, um monte de coisa. Mas a gente sabe que não é você trabalhar no sábado que vai te dignificar, né? Que não vai te fazer impuro, né? É o que está no seu coração. E é isso que Jesus queria ensinar. Porque se uma pessoa estiver morrendo e chegar no sábado, estiver morrendo, você não vai poder fazer nada, né? Cadê o evangelho de Jesus aí? Cadê os ensinamentos cristãos? Os postulados cristãos, né? Então, não é o dia que te faz... Porque todo dia é dia. A gente vive um dia só, né? Ele alterna essa divisão, né, que criamos, é criação humana. A gente tem sempre que entender os signos, o termo dia e noite, o termo de dia da semana, dia dos meses. Tudo isso são criações humanas, né? A gente cria por uma questão de que a gente necessita contabilizar as coisas, a gente precisa para o nosso psicológico ali não se perder, né? Mas no espaço-tempo mesmo não tem tempo, não tem dia, não tem hora, né? É uma questão humana.
Então a gente tem que entender isso, que não é o dia você negar o sábado, né, ou você não fazer o trabalho no sábado. Você tem que trabalhar todos os dias, você trabalha todos os dias, senão você não pensa, você não cozinha, você não come, você não faz nada, né? Você tem que ficar parado, porque se você mover, já é trabalho, A né? gente tem que trabalhar, Betinho, a gente tem que trabalhar com disciplina, com equilíbrio. Agora a gente precisa também ter o repouso, né? Ter o descanso, O né? E não descanso, isso é necessário, isso. necessário, para a saúde, para o bem-estar, né? Para as rotinas de trabalho que se seguem. E é isso, sabe? No pão nosso que nós oramos, né? Com uma oração ensinada por Jesus, ele diz lá, o pão nosso de cada dia, né? Nós pronunciamos, né? E esse pão, ele cai do céu, né? Jesus, o pão Não, nosso dia. Então, Jesus estava nos dizendo, tenha coragem, né? Vá trabalhar e trazer o pão para dentro de sua casa, para a sua família, para o seu sustento, né? Então, isso. todas as mensagens de Jesus não são mensagens estáticas, são dinâmicas, elas têm movimento, elas te encorajam, elas nos encorajam, né? Uhum. Né? E a estar a serviço de forma que utilizando, né, a inteligência, os conhecimentos, os valores morais, de forma que a gente alcance aquele bônus horas que André Luiz nos apresenta, né, no mundo espiritual. Pois é. Isso. O trabalho dignifica o homem, né? Sim, O homem, sim. quando fala homem, é no sentido de homem e mulher, né? Então não é só a questão do homem. Mas é justamente isso, né? O trabalho, a excelência do trabalho em nossas vidas, é justamente, né, esse progresso. Progresso em todos os sentidos. Tem trabalho para transformação, né? Transformação moral, trabalho para construção, trabalho para evolução. A gente vive em um constante trabalho. No mundo espiritual é trabalho, né? André Luiz deixa muito claro isso nos relatos do nosso lar, que desmistifica aquela ideia que o paraíso, que você está lá sem fazer nada, super chato, né? Você trabalha, isso me deixa mais feliz, porque eu sou uma pessoa que ama o trabalho. E não existe outra pessoa aqui nessa live aqui para bater papo sobre trabalho que a Amelinha, né, gente? A Amélia, A que a mulher Amélia gosta de um trabalho, a mulher do trabalho. Então, o trabalho nos impulsiona, né? O que seríamos de nós sem um trabalho, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa dessa construção, né? Então, a gente está aqui para isso, a gente está aqui para transformação. E o trabalho se faz essencial. E o nosso cérebro trabalha com recompensas, né? Então, tanto o nosso cérebro trabalha assim no mundo espiritual, como a Amélia falou, né? Com a questão do bônus horas, que foi um boom para o mundo do movimento espírita. Como assim dinheiro no mundo espiritual? Não é dinheiro, é uma questão de recompensa, de merecimento, né? Porque senão as pessoas não iam querer fazer nada. Então, o fato de você trabalhar para merecer alguma coisa dignifica aquele ser, aquele indivíduo. Porque no mundo espiritual tem hereditariedade, né? Hereditariedade é o termo, não, gente? Diferenças, né, de cargos, né? Porque, né, cada um tem a sua função, de acordo com o seu grau de evolução. Então, tem pessoas que exatamente. reclamam demais, como o André Luiz fala, o Emmanuel, que ele fala que a gente reclama demais, mas todo trabalho é importante. Imagine, né, se os lixeiros pararem, né, a cidade fica cheia de lixo, né? Se os enfermeiros param, pessoas morrem. Se os padeiros param, não tem pão. Se os professores não ensinam, não tem educação e não tem profissionais, né? E aí vai, né? Cada profissão é importante, né? Igual a formiguinha, né? Cada um tem o seu papel. A natureza trabalha o tempo todo, com os passarinhos que semeiam sementes, com as plantas que têm o papel de fazer a troca do ar, né? A questão do CO2, do oxigênio, a questão do oxigênio, a água que tem o seu papel fundamental de nutrir o solo. E eu estava aprendendo que a água tem memória, viu, Amélia? Verdade, A água tem memória. Então, memória no sentido assim, ela registra a memória, né? Já tem estudos sobre isso, interessante. Por isso a água, né, magnetizada, né, ela carrega a memória. E aí esse estudo fala que a água, essa água que a gente toma, ela já passou por provavelmente por 2 seres humanos e por 2 a 3 animais. Então, então ela tem um histórico aqui que traz com ela e algumas coisas. Enfim, então a vida é progresso, é trabalho, né? é E é verdade. isso, gente. Vamos ver aqui se alguém escreveu alguma coisa, né, Amélia? Vamos lá, Vamos vamos sim. lá. Vamos ver aqui. O pessoal que está chegando, sejam todos muito bem-vindos.
né? A Camila, Juliane, Viviane, Mariane, não sei se estão com a gente, mas sejam bem-vindos. Morjana Gomes, Lenise, Newton, Andy, Fátima, a Beleza dos Detalhes, Ana Cavalcante, Leandro, vamos lá. Tami! Bem-vinda, Jaqueline Lachê, Marcleubi, Ilma, nossa querida Ilma. Leandro diz, o machismo é um câncer, precisa ser exterminado. Verdade. Vamos lá. Sinara, não devemos esquecer da violência verbal. Acredito que existe em número maior do que todos os tipos. Verdade. Toda violência, né? Toda opressão deve ser extinguida. Boa noite, Maria, que entrou aqui, tá dando boa noite pra gente. João também. Márcio Matos, bem-vindo. Felipe, Carlos, Eduardo, Camila, bem-vinda. Se os contadores param de contar histórias, a gente perde a esperança e deixa de sonhar. Verdade, que lindo! Verdade, né, gente? E é isso, Amelinha. Já chegamos no nosso tempo da nossa live. Eu acho que a gente passou rápido. conseguiu, né? Passou rápido, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho sobre o assunto, né? E antes de a gente finalizar, né, você acredita que eu imprimi um texto espírita com poesia para poder falar aqui pro Dia dos Namorados, já que amanhã é Dia dos Namorados, né? Eu esqueci na impressora lá no outro quarto, mas eu vou fazer assim mesmo uma mensagem aqui antes de fazer a prece inicial, tá, Melinha? Sobre o Dia dos Ok. Namorados. Então eu vi um relato, talvez eu vou falar um pouco desse relato, né, já que não trouxe a poesia, que era lindíssima, de Luiz Vale, e é sobre uma mulher. Ela foi para o hospital muito doente e precisava fazer uma transfusão de sangue, né? E ela estava muito mal. E os médicos estavam tentando realizar, né, as transfusões, mas ela não conseguia. Toda vez que tentava não dava certo, porque parece que não havia uma compatibilidade. E ela, muito desmotivada, o médico disse: você precisa, né, lutar por sua vida. E ela diz: para você voltar para casa e voltar para o seu marido, né, para o seu companheiro. E ela diz: eu não tenho vontade nenhuma de voltar para casa, nem para o meu marido, nem para o meu companheiro, porque ele só vive para ele, né? Ele só pensa nele. E aí o médico percebeu que existia algo errado, né? E aí imediatamente ele tenta contactar com o marido dessa mulher e diz, né? Você precisa salvar a sua esposa, porque se você não fizer alguma coisa, ela vai morrer. E aí ele vai até o hospital e até ela, né, que já estava muito fraca, com os olhos fechados, ele diz para ela: você precisa melhorar rápido. E aí ela diz: por quê? Né? E ele diz: porque eu preciso de você na minha vida. E aí ela, imediatamente, o coração dela começa a bater mais rápido, ela abre os olhos e ela diz para ele: você nunca me disse isso. Aí ele diz: pois agora irei dizer o quanto que você é importante para minha vida. Então, eu achei interessante, né? E claro, ela melhorou e voltou para casa. Então, essa história que é verídica, né, é justamente para mostrar qual o valor do eu te amo. Nós, seres humanos, temos uma mania muito grande de achar que é só no Dia dos Namorados que tem que dizer eu te amo, que você é importante, que é só pro Dia das Mães que a gente tem que dizer mãe, eu te amo, que é só no Dia dos Professores que você tem que dizer que os professores são importantes, que no Dia da árvore que a gente tem que entender que a árvore tem um papel fundamental, que o Dia da Terra, que a Terra tem um papel fundamental. E a gente esquece que todos os dias é Dia dos Namorados, todo dia é Dia das Mães, todo dia é Dia da Árvore, todo dia é Dia da Terra. Todos os dias é dia da gente dizer eu te amo, você é importante para mim, você faz parte da minha vida, eu preciso de você, né? Então, tá na hora da gente tirar, né, esses clichês que são criados para a gente poder expressar o amor. O amor é para ser expressado todos os dias. Diga eu te amo todas as vezes que você quiser. Não é porque caiu na língua do povo, não, porque precisa ser dito. O eu te amo, você é importante para mim, você faz parte da minha vida, é importante. Se você não diz, né, muitas vezes isso tem um impacto na vida de alguém. Quando você diz, né, a pessoa se sente mais viva, se sente mais motivada. Então diga eu te amo, você é importante para mim. E lembrando que todo relacionamento é válido, vou trazer uma fala de uma psicografia de um centro espírita muito importante que tem no Brasil, me fugiu agora, mas um casal homoafetivo de dois homens, em que eles eram muito unidos e um deles morreu de infarto. E aí um desses desde o companheiro foi frequentar esse centro espírita, né, para poder sanar um pouco da saudade que ele tinha, porque a angústia era muito grande. E ele recebe a psicografia, né, de um médium, que ele fala
narrando para todos que ele estava muito feliz de onde ele chegou do outro lado, que do outro lado não tem preconceito, e que deram a oportunidade dele escrever essa carta para o companheiro que estava ali, ele diz o nome, e diga: eu vou ser muito importante para mim, eu vou continuar unido com você, te amo muito, e saiba que no mundo espiritual, aqui onde me encontro, não existe distinção, porque a gente deve amar, independente de como seja essa forma de amar. Né? Então a gente começa a entender que a gente não ama corpos, a gente ama almas. Então pense nisso, que a questão de lésbicas, bissexuais, pansexuais, heterossexuais são apenas nomenclaturas. Somos seres humanos que amamos seres espirituais. A gente ama a essência e não o corpo físico. Feliz Dia dos Namorados para todo mundo, tá bom? Oh, que lindo! Beto. Então, nesse momento, eu convido a todos que estão nessa live para pensar e pronunciar eu te amo. É, Que lindo! e Obrigada, para viu? só finalizar também, feliz aniversário, mãe, que está aqui assistindo, né? Tá aqui com a gente. Parabéns, mãe. Que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida. Ela que está sempre com a gente aqui, né, no Sim, NEB. Vamos cantar um parabéns, Amelinha, para ela aqui rapidinho? vamos, Vamos vamos lá? sim. Vamos. Parabéns para você nessa data querida. Muitas Muito. felicidades, muitos anos de vida. Tem um delay, né, Amélia? Chega depois para você, agora que eu lembrei. Então é isso, gente. Vamos fazer a nossa prece final, né? Fechar os nossos olhinhos e agradecer a Deus por tudo. Obrigado, Deus, por todas as oportunidades de trabalho. Obrigado por nos envolver com o teu amor, com a tua felicidade. Que todo amor, Senhor, que vibraciona a terra, possa abalar as moléculas do nosso corpo, nos estimulando cada vez mais a exercitar a transformação. Que possamos entender que somos capazes de nos autocurar, que dentro de nós existe a capacidade da autocura, da transformação, da iluminação e da cura ao próximo. Que possamos compreender que o nosso papel aqui na Terra é muito mais do que apenas procriar ou trabalhar ou ajuntar fortuna, mas sim acrescentar a fortuna da moral em nossos corações e no nosso espírito. Que possamos ser capazes de compreender que o nosso objetivo é o amor, para com todos e para com a natureza. Que possamos valorizar o trabalho que temos e que possamos também correr atrás e buscar aquilo que nos desperta o prazer e o estímulo. Obrigado, Deus, por todos os casais e por todas as formas de desenvolver o amor. Que sejamos capazes de compreender que não deve existir preconceito, porque o preconceito é prejulgar a sua felicidade e o amor que nos espera. Sabemos que são experiências para cada indivíduo. Obrigado por tudo, Deus, por ser um Deus de profundo amor e afeto. Envolva todos nós, que tenhamos uma noite maravilhosa, que todos que ouçam e irão ouvir essa live se sintam tocados e abençoados. Que a tua paz esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. E é isso, gente. Vamos lá ver se alguém disse alguma coisinha antes de encerrar. Ah, só Caio que diz: oh, que amor, te amo, bo. Camila, olha aí Camila, a importância das histórias, gratidão. Pois é, Cami, ela que é a nossa contadora de história, né? E é isso, Amelinha. Vamos ficando por aqui, né? Voltamos na quinta-feira que vem. Possivelmente estamos trazendo uma convidada especial. Estamos só fechando tudo direitinho pra gente estar trazendo. Sábado agora, gente, eu tenho uma live no Conectando Caminhos, tá bom? Que vou estar falando sobre os animais e o espiritismo, né? O papel dos animais na nossa vida. Né? A gente vai estar respondendo muitas perguntas. Eu trouxe um convidado que é o Lucas Evangelista, ele que é do Centro Espírita da Amazônia, né? Ele vai estar com a gente falando justamente sobre os animais. Ele é uma pessoa muito querida, um estudioso do Evangelho, principalmente relacionado aos animais. Então a gente vai estar falando sobre os animais lá no Conectando Caminhos, tá bom? Então espero por vocês neste sábado, às 4 horas da tarde no horário do Brasil, né? Quer dizer, no horário dos Estados Unidos, 5 horas no horário do Brasil e 3 horas da tarde no horário dele, né? A questão do fuso horário. Nossa, quantos horários, né? Mas 5 horas, para né? 5 horas para todo mundo aí no Brasil, tirando ele que tem um fuso horário. Mas para mim é 4 horas, para vocês 5 horas e para ele 3 horas da tarde. E é isso, gente.
Nos Beijo vemos em todo mundo. sábado. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, Obrigada, Melinha. Obrigado, Ilminha. Todo mundo aqui. Vilma, Caro, beijo a todos.